Olá, eu me chamo Dri Novaes e aqui eu falo sobre como aprender costura do zero até as suas primeiras peças. E hoje nós vamos falar sobre tecidos. Afinal de contas, não dá para costurar sem tecido, né? Então, nós vamos falar um pouco sobre eles. Mas o que exatamente nós vamos falar sobre eles? Primeiro, o que caracteriza um tecido? Qual é a principal característica que torna ele um tecido? Depois, quais os tipos, os principais tipos e também qual o tipo ideal para que você comece a praticar na costura e a quantidade, né, que você precisa para dar esse início, dar esse primeiro passo na sua jornada de aprendizado de costura. Então vamos começar falando sobre o que é um tecido. E falando de um modo muito básico, o que caracteriza um tecido como tecido é que ele é composto por um entrelaçamento de fios. Fios que a gente chama de trama e urdume. Fios que são entrelaçados, alguns na vertical, outros na horizontal. Essa é a forma mais básica de se ter um tecido, né? Mas hoje, industrialmente, existem outras formas de entrelaçamento e, inclusive, é isso que permite que a gente tenha uma variedade de texturas, influencia principalmente na textura do tecido. Quando a gente fala uma coisa que lembra muito bem isso, essa questão dos fios que compõem o tecido, é que quando a gente está falando principalmente sobre roupa de cama, os fios, eles são, você pede um percal, que é um tipo de tecido usado para fabricação de roupa de cama, aí percal 180 fios, percal 200 fios. Então, quanto mais fios você tiver na fabricação de um tecido, nesse entrelaçamento, mais macio vai ser o seu tecido. Também, dependendo do tipo de entrelaçamento, você vai ter uma textura diferente. As sarjas, elas têm uma característica que o tecido, a gente pode ver uma certa textura que vem na diagonal, que é um pouco diferente. Então, esse entrelaçamento, ele acaba sendo evidenciado e a gente acaba percebendo a mudança desse entrelaçamento, principalmente nessa questão da textura dos fios. Mas, sim, hoje, com a indústria, a gente também tem uma certa variedade de tecidos que podem variar uma diversidade muito grande de estampas e de cores de tecidos. Quando a gente pensa em estampa, existem basicamente dois tipos de métodos de estampa. A estampa que é feita com impressão digital e a estampa que é feita com fio tinto. A estampa com impressão digital é muito fácil de perceber porque eles basicamente pegam um tecido natural ou um tecido de cor natural ou um tecido branco e fazem impressão. Então, quando você tem esse tecido, você percebe que um lado dele é bem colorido e o verso é quase que branco, né? Quase que totalmente branco. A gente só consegue perceber a sombra da impressão. Já no tecido de fio tinto, no verso ele pode até parecer sim um pouco mais desbotado, mas a cor a cor que foi utilizada para fazer essa estampa, ela já veio do fio e não como o de estampa digital, que eles pegam um tecido branco e fazem a impressão. É basicamente essa diferenciação. Mas quando a gente pensa, de modo geral, nos tecidos que têm cor, é interessante também lembrar que você deve fazer uma coisa que a gente chama de pré-lavagem no tecido, ou então molhar o tecido, esse tipo de coisa. É uma lavagem que você faz só com água e que ela ajuda para que você perceba se o tecido mancha ou se o tecido vai ter um certo encolhimento. Então, depois que você faz essa lavagem, ele vai encolher e o quanto ele tem de encolher e também vai te dizer se ele mancha ou não. Ele vai te mostrar isso.
Então, eles devem ser feitos individualmente, obviamente, para que você possa perceber isso. E por que isso é importante? É importante principalmente para quando você... primeiro pela questão do encolhimento. E depois, principalmente para que você, quando de repente vá trabalhar em composição de tecidos, né? Usando mais de um tecido em uma peça, não tenha problema de, na hora da lavagem, um tecido manchar o outro. Agora, a gente vai passar a falar sobre quais são os principais tipos de tecidos. E isso é realmente muito interessante, porque não dá, é praticamente impossível falar sobre cada tipo de tecido individualmente. Não dá para fazer isso, porque nós temos hoje uma diversidade muito grande de tipos de tecidos. E inclusive uma variedade muito grande de nomes, que às vezes são de tecidos semelhantes, mas com nomes diferentes. Então, eu separei aqui algumas características que diferenciam os tecidos e que realmente são relevantes para que você entenda mais sobre tecido, de um modo geral. Principalmente você que está começando. E a primeira característica que diferencia um tecido de outro é o tipo de material que é usado na fabricação. Então, existem dois tipos de tecidos, basicamente, dois tipos de materiais para a fabricação de tecido: os materiais naturais e os materiais sintéticos. Então, vamos começar falando aqui sobre os materiais naturais. Quais são esses materiais naturais? São até comuns, né? Um dos principais materiais naturais que a gente encontra é o algodão. Tecidos que são 100% algodão são feitos de material natural. Outro exemplo é o linho, a seda, a lã. Todos esses são materiais naturais. Mas uma das principais características de um tecido natural é que ele tem um custo maior, claro, mas eles são tecidos que têm uma qualidade melhor. Eles também são conhecidos por isso. Então, naturalmente, quando a gente pensa em alguma coisa mais requintada e mais cara, a gente pensa em tecidos naturais. Mas sim, também tem uma coisa interessante para se falar sobre os tecidos naturais, é que, por serem naturais, eles acabam sendo tecidos usados em roupas de criança, porque evitam alergias, né? Evitam que as pessoas tenham alguma reação ao material com que ele foi feito. Mas agora vamos falar dos tecidos sintéticos. E os tecidos sintéticos, eles são muito variados. Existe uma quantidade muito grande. E eles são fabricados basicamente, os materiais que são usados para a fabricação é poliamida, poliéster, acrílico e muitos outros. PU são tipos de materiais que a gente pode encontrar tecidos sintéticos. E quais são as principais características dos tecidos sintéticos? Primeiro, que o primeiro ponto interessante de se lembrar em relação aos tecidos sintéticos é que ele dispensa aquela pré-lavagem que eu citei anteriormente, sobre que é interessante ser feita nos tecidos estampados e coloridos. Ele dispensa porque ele não tem encolhimento e a possibilidade de mancha também é mínima. Então, além disso, o custo. Outra característica interessante em relação desse tecido é que o custo ele tende a ser mais baixo, porque os materiais usados na fabricação são feitos industrialmente. Então, o custo dele é sempre um pouco mais baixo que o tecido natural. Mas também, às vezes, a gente pode perceber que, além do custo ser baixo, a qualidade também é muito mais baixa do que do tecido natural. Meio que isso tá entrelaçado, né? O custo é baixo, mas a qualidade às vezes também acaba sendo mais baixa.
E eles são os maiores responsáveis pela diversidade, grande diversidade de tecidos que a gente encontra hoje nas lojas de tecidos. Outro ponto que talvez a gente nem pense e nem ache que são tecidos é que aqueles materiais que se assemelham ao couro ou materiais plásticos, um pouco plásticos que a gente acaba encontrando, eles também são tecidos. Mesmo que até alguns eles não levem aquela característica de ter o entrelaçamento de fios, mas eles também podem ser considerados tecidos pelo fato de que eles são utilizados para a mesma finalidade que a gente utiliza os tecidos. Então, esses tipos de material também são materiais sintéticos usados como tecidos, mesmo que eles não passem por esse processo de entrelaçamento de fios. Outra coisa interessante, quando a gente pensa, tem um tecido natural e tem um tecido sintético, mas aí desses dois surge um terceiro tipo de tecido, que é o tecido misto. A gente encontra, assim, com muita frequência, tecidos que, como eu disse, eles vão acabar tendo um custo um pouco reduzido, porque são mistos, porque ele tem uma porcentagem de material natural e também tem uma porcentagem de material sintético. E aí a gente chama ele de tecido misto. Normalmente, por experiência, quando a gente vai comprar esse tipo de tecido, pelo menos na internet, ele já te dá a proporção de te informando que ali tem uma quantidade de material natural e uma quantidade de material sintético, certo? Mas agora a gente vai falar de uma segunda característica que causa uma certa diferenciação entre os tecidos e que é importante que você conheça, que são os tecidos planos e os tecidos que a gente chama de malhas. E o que são os tecidos planos? Os tecidos planos, eles são aqueles tecidos que a gente não tem, ele não tem elasticidade. A gente não consegue esticar ele para nenhum lado. Ele quase não tem essa deformidade de elasticidade. Eu posso puxar, eu puxo e ele não muda. Agora, outra característica interessante. Agora, se você fizer na diagonal, ele vai te proporcionar certa elasticidade. Isso a gente chama de viés, mas é assunto para outro vídeo. Bem, os tecidos planos têm essa característica. A característica principal deles é que eles não têm elasticidade. Eles são firmes, né? E aí tem uma variedade, tem sim tecidos planos que são mais finos, que tem um caimento mais leve, assim como tem os tecidos planos que são mais pesados, mais grossos, mais espessos, né? Como o jeans. O jeans é um tecido plano. Assim, o tecido plano, ele tem outra característica, que quando ele é fabricado, ele é fabricado com uma largura padrão. Normalmente essa largura é de 1,5 m, 1,40 m. A gente encontra alguns, dependendo do tecido, vem com 1,30 m, mas tem uma largura padrão para esse tecido. E aí a gente vai variar no comprimento. Aí quando a gente pensa em malhas, a primeira coisa que ela se diferencia do tecido plano é que ela tem elasticidade. E outra coisa que também diferencia é que a trama é diferente. No tecido plano, a gente costuma encontrar essas tramas que são na horizontal, vertical e tudo mais. Já na malha, a trama ela é mais parecida com uma peça de tricô, como se você tivesse feito um tricô com os fios, e eles assim te dão uma certa elasticidade. E por isso também ela vem de uma forma diferente. Ao invés de vir como o tecido plano, que tem uma largura fixa, elas vêm normalmente tubular. Tu não tem um início e um fim. Elas vêm em forma de tubo, né? E também são vendidas de modo... Isso faz lembrar outra coisa,
O tecido plano a gente compra normalmente por metro. Você diz quanto quer. Ah, eu quero 1 metro, eu quero 2 metros. E aí ele já tem uma largura e você decide o comprimento. Então eu quero 1 metro, então você vai ter 1 metro por 1,40, digamos assim. Já na malha, você normalmente, a maioria das lojas vendem por peso. E aí você vai comprar ela, a maioria delas, por peso. Mas sim, outra coisa que também é interessante comentar, principalmente porque a gente está falando com quem ainda quer aprender sobre costura, é que as máquinas domésticas elas vêm prontas para costurar tecidos planos. Costurar o tecido plano é muito fácil quando se trata da máquina doméstica. Já a malha, você tem que fazer uma série de ajustes, tipo trocar a agulha, o ponto, tensão, várias coisas. Você tem que ficar atenta para que você consiga costurar malha na máquina doméstica. Porque as malhas elas são ideais para serem costuradas em máquinas como a overlock, digamos assim, que já fazem o corte e o acabamento ali do coisa e já tem um ponto que proporciona uma certa elasticidade, porque como elas esticam, se você faz um ponto reto em uma malha, naturalmente quando você estica ela, o ponto rompe, porque ele não tem elasticidade, ele não está preparado para isso. E aqui também, quando a gente se trata dessa característica, a gente também pode encontrar os tecidos planos com elastano. Os tecidos planos que tem um pouco de elasticidade, que tem um pouco de malha nele, né, envolvido. E aí, tudo isso é que acaba proporcionando que a gente tenha essa variedade gigantesca de tecidos. Então, por que é importante que você saiba sobre isso dos tecidos? Porque quando você for comprar um tecido, você vai saber quais perguntas fazer. Do tipo, como eu acabei de dizer, existem tecidos planos que têm malha, que tem uma certa elasticidade. Então, se você quer um tecido que seja totalmente plano, o ideal é que você já vá focado nisso e entenda sobre isso. Porque senão você pode acabar adquirindo um tecido que não vai servir para o fim que você deseja. Já pensou? Pode adquirir um tecido plano, mas que tem certa porcentagem de elastano. E aí ele já não é mais um tecido realmente plano. Entende? Mas sim, Dri, qual o tecido ideal para começar na costura, afinal de contas? Sim, antes de responder essa pergunta, eu preciso te lembrar que existe, dentro dos tecidos naturais, dos tecidos sintéticos, dos tecidos planos e das malhas, existem uma diferenciação de espessura de tecido, de caimento de tecido e tudo mais. E sendo que alguns são mais finos, outros são mais grossos, outros a gente pode até falar que são mais pesados, né? Tem um caimento um pouco pesado, eles ficam mais armados, outros não. Mas a principal característica que eu acho que é interessante que a gente tenha em mente quando pensa em um tecido para começar a aprender sobre costura é que esse tecido precisa ser plano. Em relação ao material dele, é indiferente. Você pode usar um tecido sintético, assim como você pode usar um tecido de material natural. E se você está pensando em economizar, talvez seja ideal que você escolha um tecido sintético. Mas um tecido sintético não seria qualquer tecido sintético. Você precisa de um tecido que facilite a sua vida. Então, como eu falei, existem os mais finos e os mais grossos. Se você escolher um tecido muito fino, você pode acabar tendo certa dificuldade, porque ele vai acabar se comportando quase que como um tecido de malha. E ele pode dificultar na hora do corte, dificultar na hora de costurar,
e não é isso que você quer treinar e é melhor que você comece com um que te ajude, né? Então, o que eu te indicaria é que você escolha um tecido plano que seja mais firme. Não é necessário que ele seja extremamente grosso, porque isso também pode acabar sendo um problema. Mas os tecidos mais firmes, mais, como eu posso dizer, com menos elasticidade ou com que não sejam extremamente maleáveis são os ideais. E quais seriam? Eu acredito que a sarja é uma opção, porque existem sarjas que são grossas, sim, mas existem umas que são mais fininhas e por isso são mais fáceis de lidar. E o tricoline, que já é comum principalmente na costura criativa, que é a costura de itens domésticos e de um modo geral, que você expressa mesmo a criatividade conforme a sua necessidade, a gente usa muito o tricoline. Então, fica aí essas opções. Dentro do tricoline existem opções desse tricoline, né? Misto, com composição de material natural e o material sintético. E aí acaba baixando um pouco o custo. Mas são esses itens. Outro ponto que é bom que você leve em consideração é o que você quer fazer, né? Qual tipo de peça que você quer começar a fazer quando está aprendendo a costurar. E isso também pode ser importante para que você escolha o tecido. Mas basicamente essas duas indicações que eu te dei, tricoline, sarja, a gabardine também, eles são muito interessantes para que você comece a fazer as peças, seja de roupa ou seja de costura criativa. Mas sim, aí isso leva para outro ponto. Qual, qual a quantidade, qual a quantidade ideal de tecido que você precisa para começar a fazer, a praticar na costura? E olha, eu acredito que não tem uma resposta exata para isso, né? Como a gente acabou de falar, tudo depende da peça que você escolhe, da peça que você escolhe para começar a trabalhar. Por exemplo, se você resolve que quer fazer fronhas de almofadas. Naturalmente você vai precisar de uma quantidade maior. E aí, se eu te disser, compra meio metro, não vai ser o suficiente. Mas é isso, eu acredito que um primeiro passo é que você pense no tipo de peça que você quer fazer. E depois tente escolher um padrão, né? Uma quantidade de tecido, digamos assim, que vai te possibilitar fazer pelo menos algumas peças, mais que uma peça daquele tipo. Porque uma das coisas que te ajuda a aprender é a repetição. Então é importante que você faça aquela peça mais de uma vez. Mas para não deixar isso daqui no vazio, eu diria que se você vai pretende e eu acredito que esse seja o ideal, começar a aprender a costura com peças de costura que a gente chama de costura criativa, que podem ser bolsas, estojos, esse tipo de coisa, cachepôs, jogo americano. Normalmente a gente precisa de um tecido que sirva para forro e um tecido que sirva para parte interna, para a parte externa da peça. E aí é interessante que você pense num tecido de forro que seja padrão, né? Eu diria que um tecido listrado ou um quadriculado. Não que esse tecido não vá servir para a parte externa, mas ele fica assim muito bem para forro e para maioria e combina com a maioria das peças estampadas. E escolher uma estampa para fora. Outra opção seria comprar tecido de algodão cru, porque aí você poderia treinar e fazer peças mesmo que digam, ó, eu tô treinando. E esse tecido acaba sendo mais acessível e você pode comprar uma grande quantidade. Mas vamos lá, qual a quantidade ideal?
eu diria que se você comprar 1 metro de cada tecido, 1 metro de um tecido externo e 1 metro para tecido de forro, você vai conseguir treinar por bastante tempo com várias peças, usando como meio as peças de costura criativa, né? Que eu acabei de citar. E aí, você não precisa. A maioria das lojas permitem que você compre meio metro, 30 centímetros de tecido. Então, você pode variar, pegar assim, meio metro de um tecido para externo, meio metro de outra estampa de tecido externo, meio metro de estampa para forro e outro meio metro de estampa para forro. Pode fazer esse tipo de variação para que você tenha opções, né? De variar. Mas outra coisa interessante que você faça é, cara, dá uma olhada no teu guarda-roupa e vê aquela peça, aquela roupa que você não usa mais ou que teu marido não usa mais. E normalmente estampas de blusas sociais são bem legais para que a gente faça peças de costura criativa. Então, tu pode ter essa opção também de não comprar, de tentar reciclar uma peça que tu já tem em casa e que pode te auxiliar aí nesse processo de aprendizado, tá bem? Então, é isso que a gente tinha para falar sobre tecidos. A gente entendeu, fazendo uma recapitulação aqui, a gente entendeu o que é o tecido, que ele normalmente tem a ver com o entrelaçamento de fios. Falou sobre os principais tipos de tecidos ou as principais características que diferenciam os tecidos, que são o material, que pode ser natural, pode ser sintético ou misto, e também sobre a elasticidade, que ele pode ser plano, assim como ele pode ser uma malha. E também pode ser misto nesse sentido também. Ele pode ser um tecido plano com uma certa elasticidade. Além disso, a gente falou sobre qual o melhor tecido que você deve utilizar para começar a fazer as suas peças de costura e a quantidade. Pode ser que não tenha ficado muito claro em relação à quantidade, mas eu acredito que é isso. Tu não precisa de muito. A ideia que eu quero te passar aqui é que tu não precisa de muito tecido, tu não precisa ir lá na loja e gastar centenas de reais com tecido. E olha, isso acontece. Mas tu não precisa ir lá e gastar centenas de reais com tecido, principalmente se tu tá começando e ainda não conhece muito bem sobre isso. Então, tenta ver alguns retalhos daqueles tecidos que eu indiquei que são os melhores. Tenta ver os retalhos, os que são interessantes. Dá uma olhada no teu guarda-roupa e aí, com certeza, você vai encontrar alguma coisa para começar a praticar. E é isso, fico por aqui. Até o próximo vídeo.